Mais 3 mortes por causa da dengue foram confirmadas pela Secretaria de Saúde do Estado. Ao todo, o Rio Grande do Sul já tem 16 óbitos por causa da doença esse ano. A repórter Marcele Dutra é quem tem mais informações e quem sabe sobre esses pacientes, esses óbitos que foram confirmados. Boa noite, Marcele. Oi, Simone, boa noite para ti, boa noite a todos que nos acompanham. Simone, esses 3 óbitos, eles aconteceram ainda no mês de abril, mas só foram divulgados agora. Se trata, o primeiro caso, de uma senhora de 73 anos de idade que morreu no dia 11 de abril. Ela tinha comorbidades e morava em Viamão. Inclusive, foi o 3º óbito registrado já no município. Um homem que morava em Erechim, de 68 anos, que morreu no dia 16 de abril, foi mais uma dessas mortes contabilizadas aqui no estado. Ele também tinha comorbidades e foi o primeiro óbito registrado em Erechim. A mesma situação ocorre também em Estrela. No município foi confirmada a morte de uma senhora de 64 anos de idade, também com comorbidades. E esse óbito aconteceu no dia 21 de abril. Aqui em Porto Alegre, capital gaúcha, na Zona Norte, foi montada esta tenda aqui, este hospital de campanha, ao lado da UPA Moacir Sclier, que atende casos suspeitos de dengue. São 30 leitos para prestar assistência a casos leves dessa doença. Porto Alegre segue sendo a cidade com mais mortes, já foram 6 registradas, seguido de Viamão com 3 e Alvorada e Cachoeira do Sul com 2. E de acordo com um painel de casos de dengue no Rio Grande do Sul, 77.923 casos foram notificados para a Secretaria Estadual de Saúde. O que acontece? Desses, 41.328 seguem em investigação, 2.130 deram resultado inconclusivo e 17.570 foram confirmados. Porto Alegre é a cidade com mais casos confirmados. 6 óbitos registrados e 2 casos importados confirmados de chikungunya até o dia 10 de maio. Os bairros com maior incidência da doença por 100 mil habitantes na última semana foram os bairros Farroupilha, Anchieta, Passo das Pedras, Jardim Lindóia e Costa e Silva. Já Viamão é a segunda cidade com mais casos confirmados, com 4.717. E Alvorada, também na região metropolitana, é a terceira, com 1.545 casos. Novo Hamburgo é a quarta, com 1.506. Segundo a Valesca Lagranha, da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Estado, ela explicou que o número de óbitos está acima do esperado, visto que toda morte por dengue ela é evitável e a epidemia está no auge, mas a tendência é que comece a baixar daqui para frente. Então vamos ouvir. A grande maioria dos casos, a dengue ela descompensa comorbidades e os idosos eles apresentam em maior número de casos essas comorbidades. Então, esses últimos 3 óbitos que nós identificamos e confirmamos no Rio Grande do Sul são sim de pacientes idosos, todos com comorbidades. No geral, as comorbidades mais apresentadas são a diabetes e a hipertensão ou pacientes ainda cardíacos, né, que tem uma descompensação dessas comorbidades. Então, além de causar o quadro da dengue, de desidratação, a dengue ainda provoca uma descompensação nessas doenças de base. Todo óbito por dengue ele passa por uma investigação para saber por onde esse paciente circulou, né, quais serviços de saúde ele procurou, se foi pensado em dengue, né, porque a gente possa orientar melhorias nesses serviços de saúde. Então, a gente passa por essa investigação até para determinar se o óbito foi causado de fato pela dengue ou se teve alguma outra condição que levou ao óbito. A gente já está no pico da epidemia, a tendência é de queda nas próximas semanas. Quando a gente fala tendência, é o que a gente tem visto em todos os anos anteriores, né? A gente não pode afirmar que quando se trata de dengue, que envolve um vetor, que é o mosquito, que envolve fatores ambientais, a gente nunca pode predizer o que vai acontecer, mas a tendência é de queda. Porém, a gente, né, sempre tem óbitos ainda registrados no mês de maio, junho e julho. Então, a população precisa continuar atenta, né, aos sinais e sintomas, procurar atendimento em caso de sinais de alarme, que são as dores abdominais, os vômitos persistentes, sangramentos, enfim.
Foi reaberto essa semana o Instituto de Artes da URGS, que fica no centro histórico da capital. O local ficou 2 semanas fechado depois de uma professora ser picada por um escorpião. Hoje, agentes da Vigilância em Saúde fazem a captura de escorpiões por toda a região do centro histórico. E você sabe o que fazer quando encontrar com escorpiões? Sobre isso eu converso agora com o biólogo Roger Maciel. Olá, Roger, boa noite, obrigada por nos atender. Boa noite, Simone, e boa noite a todos que nos assistem hoje. O escorpião é um animal extremamente perigoso, venenoso, e a picada dele pode inclusive levar à morte. Sim, nós temos aqui a incidência do escorpião amarelo, tá? Que é um escorpião que a picada dele realmente ela é muito agressiva, né? Então nós temos que ter bastante cuidado, principalmente quando encontrar o escorpião amarelo. Quais são os locais preferidos destes animais, onde a proliferação é maior? Então, eles preferem, na verdade, o ambiente geralmente é criado por nós, né? Onde a gente deixa muito entulho, onde a gente guarda deixa muitos locais desarrumados, resto de podas, galhos, essas coisas assim. O escorpião gosta de se esconder ali, né? Então é onde normalmente ocorrem esses acidentes com o escorpião onde tu é picado. A gente sabe que existem algumas regiões em Porto Alegre, hoje mesmo está acontecendo essa ação de combate em toda aquela região do centro histórico ali. Por que neste local, e não só nesse, mas neste local especificamente, a proliferação, a quantidade é tão grande, Roger? Então, é porque ali, provavelmente, eles encontraram um ambiente ideal, né? Eu vi que na matéria anterior aqui, a gente estava falando sobre a dengue, e o escorpião também é um aracnídeo que ele tem muita sede. Então, locais onde tem acúmulos de água também, o escorpião gosta, porque ele também precisa da água para sobreviver. Então é importante que nós não tenhamos não criemos esses ambientes onde a gente tem frestas, onde a gente tem buracos, locais que eles possam se esconder e locais que tenham também água acumulada, que é onde ele também gosta também de se alimentar e de beber água, né? Locais também, locais fechados como museus e outros locais mais antigos, geralmente eles têm proliferação de barata. E a barata é um alimento, vamos dizer que predileto do escorpião, né? Então, locais com muitas baratas também atraem esses aracnídeos. E é importante estar atento não só em locais, como você disse aí, prédios históricos, ou na rua, em bueiros, enfim, mas lá em casa, lá no bairro, lá na rua, porque tem como exterminar, só tem que evitar criar ambientes propícios para que eles se desenvolvam. Exato, a gente, na nossa casa, né, o nosso lar, nós temos que ter esses cuidados. Esses cuidados, principalmente, né, com as questões das crianças, né? As crianças, elas são umas vítimas fortes do escorpião. O veneno do escorpião, normalmente, né, quando uma criança é picada, a gente fala da massa corporal, né? Então, a massa corporal de uma criança de 10 anos, por exemplo, é muito diferente de um adulto. Então, o veneno ali vai agir com muito mais força, né? Então, a gente tem que, no nosso lar, a nossa residência, nós temos que evitar esses acúmulos de materiais, esses locais com fresta, se tem fresta numa janela, se tem fresta numa porta, né? Evitar dedetizar a casa também, para a questão das baratas, né? Que, como eu falei, que é um alimento importante. Então, a gente tem que ter esses cuidados, não só para nós adultos, mas principalmente para crianças e idosos. Se encontrar um animal destes, faz o quê, Roger? Então, encontrando um animal desse, né, obviamente a gente recomenda que não se aproxime, né? Mas no caso de tiver algum recipiente, alguma coisa e conseguir com alguém mais especializado, principalmente um adulto, né? A gente tem crianças que assistem o jornal também. As crianças não devem se aproximar de jeito nenhum de um escorpião, deve avisar o papai e a mamãe sobre isso, né? E chamar imediatamente a vigilância sanitária do município, porque ali a gente pode estar com um foco desse aracnídeo, né? E onde tem foco, a gente pode começar a ter mais incidência de picadas. Então, imediatamente, avisar a vigilância sanitária e, de preferência, não capturar o animal, mas no caso de uma captura, capturar com um potinho, com uma luva, né? De uma forma mais adequada para não ser picado.
Só lembrando, reforçando que em Porto Alegre, o único local que tem o soro é no HPS, né, na região central. Roger Maciel, obrigada pelas suas... O soro anti-escorpionítico só tem ali no HPS. Só no HPS. Obrigada pelas informações, uma boa noite. Boa noite.